Parece que foi ontem, mas já passaram 20 anos. Na madrugada de 23 de fevereiro de 1987, no hospital de Setúbal, desaparecia um dos principais símbolos da liberdade, da nossa liberdade. Morreu o homem, mas nem por isso a sua voz se calou. Nestes 20 anos, a idade de uma geração, o mundo mudou muito, mas a música e o exemplo de Zeca Afonso permaneceram. Esta noite, a RTP quis reunir aqui alguns dos muitos amigos de José Afonso para lembrar o homem, mas também para celebrar a sua arte, a música que continua a fazer parte das nossas vidas. Porque a música de Zeca é marcada pela intemporalidade e pela universalidade, sendo embora um produto concreto das circunstâncias, do tempo e do lugar onde viveu. É sobre isso que vamos conversar esta noite, mas também sobre as características humanas únicas do cidadão José Afonso. Assim, nesta conversa, tenho aqui comigo o Hotel Saraiva de Carvalho, um capitão de abril que também por 2 vezes foi candidato à presidência da República, sempre com o apoio ativo do Zeca Afonso. José Jorge Letria, que percorreu com o Zeca muitos caminhos e muitas cantigas. O historiador e musicólogo Rui Vieira Neri, um admirador, confesso, da obra de Zeca. O Viriato Teles, um jornalista que contactou muito de perto com o cantor em várias fases da vida. E também a Cristina Branco, uma intérprete de outra geração e que recentemente teve a ousadia, a coragem de viajar pelos caminhos difíceis da música de Zeca. E então, o que é que, passados 20 anos, ficou do legado de José Afonso? O que é que representam a sua vida, a sua música, para as novas gerações? Podemos justamente começar por aí, à procura de respostas para estas questões. Vamos então ter com alguns jovens que nasceram justamente no ano em que o poeta morreu. Quisemos saber o que conhecem estes jovens do Zeca e o que é que o Zeca significa para eles. E as respostas, se calhar para muitos de nós e também para quem está em casa a assistir a esta nossa conversa, podem ser surpreendentes. Faz 20 anos, agora este mês, que o Zeca Afonso faleceu. Sabias disso? Sim, já tinha essa informação pelos meus pais e pela televisão. Não, não sabia. Não. Não fazia ideia. O que é que tu sabes de Zeca Afonso? Foi um cantor muito importante, principalmente na época do fascismo, que foi um cantor revolucionário. Já ouvi falar, conheço, por nome quase, só por nome. Sei que foi um grande cantor português, foi muito importante no 25 de Abril, foi ele que fez uma forma de resistência através da música. Já morreu há algum tempo, mas deixou um legado importante para o país. Muito pouco. Acredito que haja muita pouca informação agora e mesmo a mídia fala muito pouco sobre Zeca Afonso. Conheço algumas músicas, porque, por exemplo, o meu pai era mais ou menos dessa geração e então foi uma pessoa que cresceu muito a ouvir as músicas do Zeca Afonso. Foi um grande poeta português, um grande músico e que tentou mudar a mentalidade deste país e lutar contra todas as ideias que estavam instauradas. Zeca Afonso é que foi um cantor português, é um cantor de intervenção, creio, e pouco mais, não conheço a carreira dele. O que é que tu conheces, Zeca Afonso? Algumas músicas dele que passam na televisão, músicas simbólicas, pouca coisa. Zeca Afonso conheço que era um grande cantautor, como se diz agora, e foi um homem que influenciou a música portuguesa até aos nossos tempos. Talvez por ti ouvir, a procurar alguma coisa do Zeca Afonso, a conhecer mais? Sim, eu por acaso tenho CDs e ouço de vez em quando. Não, porque é daquelas coisas que conheço, mas não tenho assim muita informação. Que importância é que tu achas que tem Zeca Afonso no panorama cultural e musical português? Tem muita importância, especialmente na época do 25 de Abril, foi um cantor de intervenção e contribuiu bastante para a Revolução dos Cravos. Um cantor revolucionário que tem uma mensagem forte que as pessoas se identificam, principalmente aquela geração que viveram aquela época, que se identificam com as letras, com a música, que sobre si se emocionam. Não é como alguns cantores atualmente, não é? Que hoje são conhecidos, amanhã ninguém se lembra deles.
acho que vai ficar para sempre, não é? Na memória das pessoas. Eu acho que é essencialmente um legado de coragem, de mostrar às pessoas que em tempos de opressão há sempre modos de dizer aquilo que se pensa e de incentivar os outros. Penso que foi muito importante porque na altura, com a ditadura, era complicado as pessoas unirem-se e, portanto, a música foi uma forma importante delas expressarem aquilo que sentiam e uma forma de combater o regime salazarista. É um pouco a ideia de liberdade, o facto de podermos lutar pelos nossos ideais, por aquilo em que acreditamos. É basicamente isso. Cristina, se calhar recomeço a conversa por si, não é por uma questão de delicadeza, mas até pela proximidade de idades. A Cristina acha que jovens mais novos, com 20 anos, que esta amostragem é fiel relativamente ao que a Cristina pensa que eles conhecem do Zeca Afonso? É curioso que eu acho que, se calhar, esta parte da minha geração conhece melhor do que as pessoas que são da minha idade. Talvez a proximidade histórica com a própria Revolução e com tudo o que antecedeu não permitiu aos nossos pais transmitir-nos, a muitos dos nossos pais, transmitir aos seus filhos a verdade, a realidade e o que foi de facto José Afonso. Portanto, as coisas estarão piores para os jovens de 30 do que para os jovens de 20. Penso que sim, penso que sim, porque há muita gente da minha idade que de facto desconhece quem foi e o legado de José Afonso. Nós não temos naturalmente a preocupação da nossa conversa ser cronológica, mas de qualquer forma, relativamente aos mais novos e à preocupação que o Zeca tinha. Otelo, eu sei que só o conheceu depois do 25 de Abril, mas antes disso eu sei que o Zeca, quando queria falar para os mais novos, ou falava dos mais novos, dizia eles não sabem o que foi o fascismo, que era qualquer coisa, palavras dele, que nos envenenava a pele, não é? Era um regime que nos envenenava. E então, em vez de dar exemplos que cantava, da morte de Dias Coelho, de Catarina Eufémia, de Humberto Delgado, o que o Zeca fazia era, com muita simplicidade, se calhar falar dos fiscais das licenças de isqueiro, da arrogância dos fiscais, mas que o fez certamente foi falar da atuação da polícia que andava nos jardins à procura dos parzinhos de namorados enlaçados para os prender certamente por atentado aos maus hábitos, aos maus costumes, não? E a crítica aos meninos nazis, por exemplo, então, tem uma canção ótima sobre isso. Eu julgo que o Zeca terá sido um crítico sério e feroz do que era de facto a repressão fascista. E em relação aos jovens, ele que foi professor de jovens e entusiasmou-se menos talvez com a juventude, onde ele viu uma repressão muito grande existir a nível estudantil. Ele pressionava-se enormemente, por exemplo, com o facto de aulas mistas, onde ele esteve, como professor, quando se dava o recreio, as raparigas iam para um recreio, os rapazes para outro, havia uma separação total. O facto de, durante o fascismo, mesmo miúdos que se namoravam, eu lembro de ter ouvido essa história, miúdos que se namoravam no Liceu de Faro, com inclusive o conhecimento dos pais. Quando o rapaz ia buscar a rapariga ao liceu feminino, houve uma distração deles e logo que a miúda saiu, eles deram as mãos. Houve uma contínua que viu e queixou-se imediatamente ao reitor do que tinha acontecido e os dois foram suspensos. A miúda no liceu feminino, o rapaz, porque tinham dado as mãos a menos de 150 metros do portão do liceu. Essa repressão que existia na altura, de facto, o Zeca criticava isso violentamente. Ele entusiasmou-se muito, foi sobretudo com os trabalhadores estudantes. Quando ele é professor no Liceu de Faro, vai criar amizades com trabalhadores que estudavam à noite e alguns deles depois vieram, inclusive, a pertencer ao lar, com quem o grupo com o qual o Zeca teve uma afinidade política. Ainda que naturalmente a nossa preocupação não seja cronológica, dizia, mas estava-me a recordar, quando a conversa já há pouco começava a aquecer, antes de termos entrado aqui na casa das pessoas, o Zé Jorge dizia, e o vereador foi testemunha disso, que o Zeca Afonso tinha uma grande dificuldade em falar, por razões que conhecemos, mas se calhar as pessoas menos, em falar da sua infância e da sua adolescência. Quando muito, era muito sintético e dizia: eu sou um pequeno burguês, filho de um juiz que se ingrou
nas colónias e que chegou ao Supremo, e só mais tarde tinha descoberto a outra parte, que é um avô materno, maçom, republicano, e que ainda por cima pedagogo, que teria feito a segunda cartilha maternal. Porquê, se calhar pela falta de contacto com os pais, mas não era fácil ele falar disso, pois não, Zé Jorge? Não, eu convivi bastante com o Zeca, sobretudo desde que nos conhecemos, em meados dos anos 60 e até praticamente ao final da vida, embora depois a circunstância dele ter adoecido e de eu ter deixado também de cantar e de gravar nos tenha afastado, mas foi uma relação de amizade e de fraternidade que se manteve. E posso testemunhar que ao longo da vida, muito poucas vezes, ou quase nenhumas, ouvi o Zeca falar desse contexto familiar, que necessariamente foi importante para ele. E recordo-me que nós atuámos os dois em abril de 1973, no sábado que precedeu o dia de encerramento do Congresso de Aveiro, em que houve um brutal espancamento de pessoas e uma intervenção violentamente repressiva. Nós pernoitámos em casa da tia do Zeca em Aveiro. Foi talvez das poucas vezes em que eu ouvi o Zeca falar da família enquanto infância, enquanto percurso, e eu acho que ele omitia estas referências por um conjunto de razões, mas as fundamentais são esta. Por um lado, porque havia elementos traumáticos, elementos de que ele eventualmente não queria recordar-se e outros queria recordar-se. Eu penso que a itinerância imposta aos pais pela circunstância do pai ser magistrado, condicionou desde a infância, como se sabe, a vida dele. E também a doença do próprio Zeca Afonso, que não pôde ir com os pais logo no primeiro ano, não é? Mas eu penso que isso marca bastante, e também a detenção dos pais pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial em Timor. Então esteve vários anos sem ter notícias, não bastante. E estamos a falar de um jovem que tinha nessa altura 13, 14 anos e que fica, tal como os irmãos, privado de informação sobre os pais. Portanto, é uma memória traumática, mas eu penso que havia uma outra razão. A razão também que levava o Zeca, sendo de uma enorme exigência do ponto de vista estético em relação ao que fazia, a não falar da sua música do ponto de vista puramente artístico. Ele tinha uma visão instrumental da música e achava que a música servia um objetivo, que era um combate pela democracia e pela consciencialização das pessoas em relação aos valores da liberdade e da defesa dos interesses do povo. E, portanto, ele considerava que também falar da sua vida de uma forma autocentrada, egocêntrica, que seria um ato, de algum modo, burguês. Ou seja, deixa-me só recordar uma pequena contradição que eu peço ao Viriato para me confirmar se é que eu estou no caminho certo. Quando o Zeca Afonso gravou O Menino de Ouro, e é só uma aparente contradição, O Menino de Ouro era dedicado ao nascimento do primeiro filho, não foi? Exato, portanto, há aqui uma aparente contradição. Mas tu também, com esse privilégio que tiveste de falar tantas vezes e não ser já o jornalista, porque eu acho que o Zeca, a dada altura, ou se calhar desde sempre, é capaz de ter sido o terror de qualquer jornalista repórter, porque era lacónico quando lhe apetecia, mordaz, contigo ultrapassou essa fase, não é? Ultrapassou, ele perdia-se muito nas conversas, aliás, as conversas dele começavam num canto da casa e terminavam no outro, porque ele ia andando. Eu lembro que a primeira entrevista que lhe fiz, a certa altura tive uma enorme dificuldade em depois tirar aquilo do gravador, porque deixava de se ouvir, que era quando o Zeca ia para o pé da janela, punha-se a olhar lá para fora, a falar do que estava a acontecer lá fora, perdia-se completamente na conversa. Desculpa, obrigado. Já há pouco o Zé Jorge também, ele não podia estar quieto, não é? Portanto, havia... Não, aliás, ele falava com alguma frequência, desde o tempo da escola, que falavam do bicho carpinteiro. Aquilo realmente, ele era um homem nervoso, era um homem ansioso, que talvez não estivesse... Ele não podia estar em paz com ele porque não estava em paz com o destino do seu país. Isso também é importante. Ele queria outro destino para Portugal e queria, de facto, a liberdade. Mas ele era em palco, e tal como o Viriato diz, e eu apanhei muitos momentos desses, até quando ele tinha dificuldade em estar de bem com o sono e quando tinha umas queixas que depois, enfim, a vida se encarregou de mostrar que até tinham razão de ser. Tudo isto radicava numa grande ansiedade, um grande nervosismo. Isto que o Viriato diz, ele era um peripatético, era um itinerante. Ele andava sempre em movimento, punha as mãos nos bolsos e tirava, enfim. Isso representava um certo nervosismo, mas também eu acho que isto tem uma outra explicação.